bem, continuando no tema, a autora do texto publicado no site citado pelo Andreasa, contra, portanto, a repórter do Estado de São Paulo, ocupa um cargo no gabinete do deputado estadual Bruno Engler, do PSL, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A nomeação de Fernanda Salles Andrade foi publicada no dia 2 de fevereiro. Segundo dados da Assembleia Mineira, ela recebe salário de pouco mais de R$ 6.500. Após a nomeação do cargo, Fernanda assinou 2 textos nesse site que trataram de atividades ocorridas na Assembleia. Vera, girando e continuando no tema. Pois agora os sites, bolsonaristas estão se apresentando como alternativa à imprensa. Eles seriam aí a mídia livre. A gente já viu esse filme, não é novo. Eu acho que não devemos nem dedicar atenção especial a esse ou aquele, porque esse modus operandi, ele é roubado do PT. Ele foi pego ali daquele esquema montado pelo Franklin Martins, na época do governo Lula, logo depois do Mensalão, quando a mesma imprensa de hoje, essa mesma que está sob saraivada de hoje, denunciou o Mensalão, os mesmos veículos, e aí o Franklin Martins montou uma rede de blogs sujos e a soldo e a serviço do poder de turno para fazer contraponto ao que ele chamava de partido da imprensa golpista. Muitos jornalistas migraram para o lado sombrio da força, foram fazer parte desse esquema. Esse esquema drenou recursos da Secretaria de Comunicação de Governo por muitos e muitos anos, e a gente está diante da montagem da mesmíssima engrenagem com o sinal trocado, com o vetor trocado. Caminhou-se da esquerda para a direita dentro da mesmíssima esgotosfera. Agora, se quem foi crítico no passado quer passar a comprar como jornalismo o que é apenas esgoto, aí eu só posso lamentar pela falta de consciência crítica das pessoas ao consumirem informação, porque agora, na primeira tentativa, esse esquema já ruiu diante dos olhos de quem quer fazer checagem. O site no qual o tal do blog está hospedado não credencia o seu conteúdo. Qualquer tradução minimamente honesta da conversa da repórter com com a pessoa que a fez incorrer nessa armadilha, porque nem ficam claras as conexões de quem com quem aí, é óbvia e mostrar que ela não falou o que é atribuído para ela no título da reportagem do site. Então, se alguém quer comprar isso por jornalismo, eu só lamento, não é jornalismo. O jornalismo profissional vai continuar existindo, vai continuar fazendo as suas reportagens, e os jornais vão à justiça para buscar os ataques pessoais contra os seus profissionais. Porque isso já aconteceu em várias partes do mundo, isso está se travando nos Estados Unidos e não vai ser novidade por aqui. Não é novidade, inclusive, no passado. Vários jornalistas a soldo do PT perderam indenizações por tentar destruir reputações de jornalistas de outros adversários, e isso não vai parar. Então, não adianta, não vão intimidar a imprensa com esse tipo de expediente que, repito, é ipsis literis igualzinho ao do PT. Joel Pinheiro. A lógica do bolsonarismo se pauta muito por aquela máxima, da política sem escrúpulos. Acuse-os do que você faz. Então, as mesmas pessoas que acusam a mídia, a imprensa tradicional, não sei o quê, de ter uma motivação política, essas pessoas aderem e propagam supostas reportagens feitas por pessoas que são assessoras contratadas de gabinete do partido político do presidente. Essa é a nova imprensa sem viés, a imprensa cuja equipe é formada de funcionários, de políticos do partido do presidente da República, partidários do poder. É obsceno de tão gritante a contradição aí. Agora, dito isso, eu vou concordar uma coisa: há sim críticas justas a serem feitas contra a imprensa tradicional. Na minha opinião, existe sim pouca variedade ideológica na nossa imprensa. A minha visão geral, se eu tivesse que dizer, as pessoas que saem das faculdades de jornalismo do Brasil, são mais para a esquerda ou mais para a direita? Eu diria, não, são mais para a esquerda. A gente poderia ter sim e deveria ter mais diversidade. Eu espero, inclusive, que um programa como este aqui contribua para aumentar essa diversidade aqui, porque a gente vê um perfil diferente aqui dentro. Então, existem críticas válidas a serem feitas à imprensa. Agora, o que a gente tem que frisar é que o fato da pessoa ter uma opinião, o fato da pessoa ter um possível viés, não invalida o trabalho dela. Alguém aqui
levantou sequer a hipótese de que os documentos do COAF sejam falsos? Não, né? É evidente que aquilo é verdadeiro. É evidente que tem coisas muito sérias a serem explicadas sobre o gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é porque você mostra ou acha que a jornalista gosta mais de um político, não gosta de outro, tem uma intenção X ou Y, que você invalida o trabalho. Você tem que mostrar, foi cometida alguma fraude? Tem alguma coisa errada no que ela noticiou, em qualquer matéria que ela tenha feito? E parece que, na verdade, talvez nem seja a jornalista ligada aí ao escândalo do Flávio Bolsonaro, né? Como fizeram tentar aparecer. Essa é a crítica real. Quando você pega a intenção da pessoa, você tem que mostrar. Essa intenção se traduziu num trabalho mal feito. No caso do que a gente está vendo aqui, do Terça Livre, sim. A gente vê claramente a ideologia política e o desejo de defender o governo se traduziu num trabalho porco, muito mal feito, no qual atribuíram aspas falsas a uma pessoa. Aí a crítica está feita, está bem desenhada. A gente deve querer mais diversidade ideológica na imprensa? Sem dúvida. Mas isso deve nos levar a querer melhorar a imprensa profissional, o jornalismo profissional, e não apostar num jornalismo amador e intensamente militante, como o bolsonarismo vem fazendo. E veja, Joel, que como diz o Andreas, essas coisas têm método, né? Esta tentativa de desqualificar o trabalho do caso Queiroz veio na esteira da divulgação de que há uma pressão intensa nos bastidores para se tirar o COAF da jurisdição do ministro Sérgio Moro. Passou para o ministério do Sérgio Moro neste governo. Antes era atribuição do Ministério da Economia. E agora existe de novo um movimento para que seja retirado do Ministério da Justiça o COAF, que é o órgão que detectou as transações milionárias na conta, as movimentações milionárias na conta do Fabrício Queiroz. Então, quando você joga uma cortina de fumaça mentirosa e fraudulenta para voltar ao caso Queiroz, o governo Bolsonaro não deveria ter interesse em voltar o caso Queiroz ao noticiário, mas está querendo criar uma cortina de fumaça como se fosse tudo uma perseguição da imprensa e assim colocar o próprio órgão responsável pelo relatório sob suspeição e tirá-lo da alçada do Moro, que é considerado alguém muito rigoroso e pouco sujeito a controles políticos. Então, eu acho que todo mundo deveria estar atento. Todo mundo que é cioso de coisas que a sociedade brasileira conquistou nos últimos tempos, como rigor fiscalizatório, apuração do poder, etc., deveria ficar atento a essas manobras. Elas não são de graça. Elas não são só para provocar auê e tumulto nas redes sociais. Elas têm um objetivo, têm uma organização. Não é que o Carlos Bolsonaro entre na conta do Twitter do pai e fale, agora eu vou tuitar uma maluquice. Acaba tendo esse efeito, mas tem um objetivo por trás. Vamos lá, Carlos Andreas, vamos arrematar esse bloco. Eu liguei hoje para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais em busca de informações sobre a Fernanda Salles. A notícia original foi do jornalista Rubem Berta, informando que ela, repórter do site bolsonarista Terça Livre, também trabalhava no gabinete do deputado do PSL, do movimento Direita Minas, ou uma coisa assim, e obtive a confirmação. O problema aí central é o seguinte: Fernanda Salles se apresenta como repórter, como jornalista. Ela assina essa matéria, essa farsa no site Terça Livre como repórter. Me digam onde existe, na imprensa séria, alguém que seja repórter, portanto, se vendendo como veículo de informação, ao mesmo tempo servindo em gabinete de político. Em que enfermaria isso é normal? Então eu volto ao ponto da matéria enviesada, obviamente, da Fernanda Salles. Ela é uma militante bolsonarista, trabalha no gabinete de um bolsonarista do partido do presidente da República. Andreasa. Não tem credibilidade nenhuma. Oi. Acabou de ser veiculada uma live do deputado ao lado da suposta jornalista, dizendo que não tem nada demais sua assessora ser também repórter de um site noticioso e que a extrema imprensa é que tenta criminalizar algo que seria absolutamente normal. Não. E imprensa. E absoluta. Imagine se um de nós trabalhasse em gabinete de político, em que lugar a gente estaria na boca dessa gente? A pergunta fundamental aqui é essa. Ouçam o áudio
não periciado, divulgado por esse blogueiro obscuro francês a serviço dessa causa, e encontrem lá o que o site Terça Livre botou na boca da jornalista, entre aspas, que foi o que circulou, que repercutiu e acabou na conta do presidente. E encontrem lá na fala dessa moça, Constança Rezende, a intenção de arruinar Jair Bolsonaro. Não há. Isso é pilantragem.